de Deus! Boa tarde! Que Deus abençoe a sua vida, amém? Gente, mais uma tardezinha com Provérbios e hoje estamos com Provérbios capítulo 22. Povo de Deus, só lembrando a vocês, porque a gente já tá chegando já pertinho da reta final, tá? Mas lembrar uma coisa muito importante a vocês. Eu nunca trago o Provérbios todo, tá? Porque é muita informação. Mas eu peço de todo o coração que depois desse vídeo você leia, tá? O capítulo inteiro, porque eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muita coisa ao seu coração. Irmãos, Provérbios é um tesouro que Deus deixou escrito para nós. Então mergulhe nesse tesouro, irmão, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Vamos lá? Provérbios 22, versículo 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos? Que tem muitas pessoas hoje em dia, né, que esbanja, né, riqueza, que esbanja ostentação, que tem, que faz, que não sei o quê. Só que muitas dessas pessoas, às vezes, têm uma péssima fama, né? Tem um nome, como dizem os antigos, né, mais sujo que pau de galinheiro. Né? Então, o Salomão está dizendo que é muito melhor você ter uma boa reputação do que você ter muito dinheiro. Que é muito melhor você ser bem estimado pelas pessoas do que você ficar por aí esbanjando uma riqueza que a qualquer hora pode até acabar. Então, irmãos, vamos aprender, né, a ter bom testemunho, a ter boa reputação, a zelar pelo nosso nome. Porque se tem uma coisa, irmão, que é muito importante ao homem e uma mulher, é o nome limpo. Eu não digo só em questão de SPC Serasa não, tá? Eu digo nome limpo também diante das pessoas, irmão. Porque tem gente que fala assim, porque eu só tô aqui pra agradar a Deus e não aos homens. Engano seu, engano meu, tá? A gente precisa também, irmãos, alcançar bom testemunho diante das pessoas. Porque tem muita gente que ganha pra Jesus, às vezes não é nem pela nossa pregação. Às vezes é pelo nosso comportamento. Pela nossa maneira de viver, nossa maneira de agir. Então isso acaba também atraindo as pessoas. Então aprenda também, irmãos, a ter um bom nome, a ter uma boa reputação diante das pessoas, tá bom? Vamos lá? Versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Irmãos, você vê que Salomão, ele sempre cita a questão do temor ao Senhor, né? Sempre cita a questão de você ser humilde. Por isso que eu falei a vocês que Provérbios é um tesouro, irmão, um tesouro de ensinamento. São coisas que são preciosas ao Senhor, né? Temer, ser humilde, ser simples. Aí você vê que o galardão dessas duas coisas é riqueza, honra e vida. Porque a gente também para e pensa, irmão, ser humilde é ser uma pessoa pobre? Não. Ser humilde é uma pessoa desapegada das coisas, sabe? Se eu tenho, tudo bem. Mas se eu não tenho, tudo bem também. Porém, no entanto, claro que Deus quer que a gente tenha uma boa vida, né? Deus, ele promete isso, que se a gente quiser, né, obedecer a ele, nós comeríamos o melhor dessa terra. Então Deus tem o melhor para nos dar, irmão, mas a gente não pode se apegar a essas coisas. Lembrar que o princípio, irmão, o princípio para agradar o coração de Deus é você ser uma pessoa humilde e respeitar a ele e os seus mandamentos, que o restante das coisas ele acaba acrescentando depois. Vamos lá? Versículo 6, irmão, esse versículo 6 é bem citado, tá? Vamos lá. Instrui o menino, ou a menina, né, no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Gente, eu ainda não sou mãe, tá? Mas a Bíblia já nos ensina muita coisa. Então aqui Salomão está dizendo, ensina o seu filho o caminho que ele tem que andar. Ensina ao seu filho o que é certo a se fazer. Porque quando ele envelhecer, ele vai lembrar desses ensinamentos. Ele vai lembrar e não vai se desviar. Porque aí você para e pensa assim, Aline, mas a mãe é crente, o pai é crente, não sei o quê, e o filho é assim. Irmãos, criança também vai muito pelo que vê, tá? A criança não é só pelo que ouve, não. Tanto que às vezes você pode dar a educação nível hard pro seu filho. E às vezes ele acaba conhecendo um coleguinha ou uma coleguinha que é uma péssima companhia. Aí todo esse esforço e gasto que você está tendo para seu filho ter uma boa educação, vai todo pelo ralo porque ele acaba sendo influenciado por péssimas companhias. Porque criança vai pelo que vê. Por isso que é muito bom, irmão, além do ensinar, é você mostrar ao seu filho como fazer, o que fazer. É aquele ditado, né, dos antigos, filho de peixe, peixinho é. Tanto que tem pessoas que, às vezes não é nem só pela aparência física, mas às vezes a criança, o jovem, né, fala ou faz algo que aí você pensa logo, pô, é filho de fulano. Porque fez algo ou falou algo
que deu características do pai e da mãe. Então, assim, irmãos, não é só você falar, tem que ir, tem que fazer, tem que ser. Não, mostre também. Porque, ó, lembre disso, criança não é só o que ouve, criança é o que vê, tá? Vamos lá? Versículo 7, isso aqui é importante. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Irmãos, a Bíblia está dizendo que a gente não pode fazer empréstimos? Não, não é isso, né? Porque tem empréstimos que às vezes vêm em boa hora. A questão é você fazer empréstimos de acordo com as suas condições. Porque tem muita gente, irmão, que se embola, principalmente na vida financeira, por conta disso. Porque faz um empréstimo, pega algo emprestado ou pede algo emprestado, além da sua capacidade de pagar. E dessa forma você acaba ficando servo, você acaba virando escravo, né, de quem você pegou emprestado. Prova disso são, infelizmente, pessoas que se envolvem com agiota. Gente, agiota não é de Deus. E pior ainda, quando é crente se envolvendo com agiota ou quando o crente é agiota. Irmãos, isso não é de Deus, não. Então, assim, quando você for fazer um empréstimo, né, pedir algo a alguém, antes, ore. Peça ao Senhor direção para você poder fazer o empréstimo no lugar certo, para que você tenha condições de devolver o que você pegou, para você ter condições, irmão, de poder não se embaraçar. Porque se tem uma coisa, irmão, que está trazendo percas, né, e prejuízos às pessoas, são empréstimos absurdos que as pessoas não podem pagar. Então, cuidado, irmão. Você vê que até isso a Bíblia nos ensina. Que aquele que toma emprestado acaba virando servo de quem emprestou, quando você não tem condições de suprir aquilo que você emprestou. Então, antes de qualquer coisa, ore ao Senhor, peça a Deus direção, que eu tenho certeza que Ele vai lhe ajudar com essa situação, amém? Vamos lá? Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo Ele transtornará. Irmãos, Deus, Ele sempre recompensa e protege todos aqueles que têm compromisso em seguir a Ele, né? Todos aqueles que se esforçam para ter uma vida reta e santa diante do Senhor. E eu acho lindo, porque a gente precisa, todos os dias, nos esforçar para ter disciplina em fazer o que é certo. Porque também não é da noite para o dia, né? É necessário você poder ter esse tipo de disciplina, né? Ter esse tipo de esforço de fazer o que é correto. Perceba que os olhos dele conservam quem tem conhecimento. O que? O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, o conhecimento do que é certo a se fazer. Então Deus, ele protege, ele guarda esse tipo de pessoa. Mas a pessoa que faz tudo da sua cabeça, lavante, sem temor nenhum, sem respeito nenhum, Deus até permite que ele colha fruto das suas ações. Então vamos a cada dia, irmão, nos esforçar, né? Para praticar uma vida reta, uma vida honesta diante do Senhor. Amém? Vamos lá. Versículo, vou dar um pulinho aqui. Versículo 22 do capítulo 22, vamos lá. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que lhe roubam lhes tirará a vida. Irmãos, o que Salomão está dizendo aqui? Está falando acerca das pessoas que são injustas, né? Que lideram de forma carrasca, de forma dura, que tira proveito de quem é pobre, de quem tem pouco conhecimento. Então Deus, ele julga a causa dessas pessoas. Julga, até porque tem também duas classes de pessoas que Deus defende muito, que são os órfãos e as viúvas. E aqui em Provérbios, Salomão cita muito isso, que Deus julga a causa do pobre, Deus julga a causa da necessidade. Então, você, né, que sabe que você é um líder grosso, que você é um líder injusto, que cobra além, né, do necessário, que puxa, que, né, cuidado, porque Deus, ele vai a favor de quem está sendo injustiçado. Deus sempre vai ser a favor de quem está sendo prejudicado, porque tanto o rico quanto o pobre, Deus fez a ambos. Porém, quando a gente cuida do menos favorecido, quando a gente se põe no lugar dele, aí Deus se agrada. Aí Deus se alegra. Então vamos aprender também, né? Você que pensa um dia em ser líder, né? Em ser um líder generoso, compassivo, né? Não digo um líder de mão frouxa, não. Mas um líder que senta, que ouve, que entende, que compreende, né, o seu funcionário, o seu servo. Até dentro de casa também, na igreja, enfim. Onde você for líder, onde você for cabeça do lugar. Aprenda a ser compassivo, a ser compreensivo, a ouvir, a entender, a se pôr no lugar. Porque lembre, Deus sai em favor de quem está sendo prejudicado, tá?
Vamos lá? Pra gente encerrar. Não remova os limites antigos que teus pais fizeram. Viste um homem diligente na sua obra, perante os reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Irmãos, esse versículo 29, aqui que na verdade é o último, Salomão está dizendo, você está vendo uma pessoa que é diligente na obra? Uma pessoa que é proativa, que faz as coisas, não precisa ninguém estar dizendo o que ela tem que fazer, não precisa estar fazendo para ninguém ver. Não, tá vendo essa pessoa? Ela vai ser posta para trabalhar com os reis. Ela vai ser exaltada na hora certa. Então, irmãos, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja dentro do seu lar, o que você estiver fazendo, faça com excelência, faça com amor, faça com dedicação, que na hora certa o próprio Deus vai, vai te honrar. O próprio Deus vai ver o seu esforço, vai ver ali a sua proatividade, e o próprio Deus vai colocar você em um lugar de honra. Mas não faça nada com o intuito de se autopromover. Não faça nada com o intuito de ser visto pelas pessoas, não. Faça porque você sabe da sua capacidade em fazer algo e porque você faz aquilo com dedicação. E guarde isso no seu coração. Na hora exata, Deus vai pegar você e vai te exaltar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse provérbio de hoje. Pai, eu peço ao Senhor, visita, Deus, as nossas vidas. Pai, nós iniciamos falando, Senhor, que é muito melhor, Pai, ter uma boa fama do que ser cheio de riquezas. Porque quantas pessoas aí, Senhor, hoje ostentam, esbanjam dinheiro, mas têm um péssimo caráter, têm uma péssima fama. Senhor, nos livra desse mal. Mas nos ajuda a ser pessoas, meu Deus, que alcançam bons testemunhos também diante dos homens. Pessoas que também, Senhor, alcançam uma boa reputação diante das pessoas. Deus, visita-nos nessa tarde. Pai, a cada mãe também que me ouviu nessa tarde, dá sabedoria a essa mãe, dá sabedoria a esse pai para saber instruir o seu filho, para saber instruir a sua filha no caminho correto, no caminho certo. E que essa criança, Senhor, não venha se desviar desse caminho. Pai, nos ajuda, meu Senhor, a ser líderes, meu Deus, chefes, meu Pai, seja de empresa, de trabalho, de igreja, compreensivo, compassivo, humilde, manso, que ouve, que entende, Pai, que não julga, que não lidera com mão de ferro, que não coloca jugo em cima das pessoas, que não coloca peso, pelo contrário, divide o peso, divide o trabalho, senta, colabora, coopera, porque, Pai, líder é aquele que participa. Líder é aquele que se envolve, Senhor. Então nos ajuda, Deus, a nos tornar pessoas assim, independente da área da nossa vida. Pai, e que a gente não desanime, Senhor, na nossa função, no nosso cargo. Porque, Pai, na hora certa, Senhor, o Senhor vai nos honrar. Nos ajuda a continuar sendo diligentes, a sendo proativos no que a gente faz. Ainda que ninguém esteja vendo, Pai, ainda que ninguém esteja ouvindo, ainda que a gente não esteja recebendo elogios de ninguém, mas que na hora certa, Senhor, eu tenho certeza que o próprio Senhor há de vir ao favor daqueles que trabalham, Senhor, que aparentemente não está sendo reconhecido por ninguém, mas o reconhecimento vem do alto. Pai, abençoa nessa tarde a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que esse capítulo 22, Senhor, possa crescer no nosso coração. Pai, muito obrigada por esse momento, é que eu peço ao Senhor e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um beijo, que Deus abençoe.